Quero agradecer pastor Edilson, na Igreja Batista Bíblica em Prazeres, pela oportunidade de estar com vocês, mesmo através da internet. Hoje estamos celebrando a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E queremos meditar um pouco hoje sobre a importância da ressurreição. Uma lição que vai nos fortalecer em nossa vida espiritual e também vai nos ajudar em nosso evangelismo pessoal. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 15, dando início em verso 12. Verso 12 diz: Ora, se é coerente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Há alguns acontecimentos que são mais importantes a uns do que aos outros, mas há um evento que é mais importante a todos do que qualquer outro evento que já aconteceu desde a criação do mundo. Mesmo não sabendo do acontecimento e não querendo aceitar o acontecimento como verídico, não muda a sua importância. Muitos pensam que o mais importante é o nascimento de Jesus Cristo. E todo 25 de dezembro fazem grande festa para Jesus, mas Jesus está esquecido, não recebe presente, só festa para a família, festa para amigos. Agora, há outros que pensam que o evento mais importante é a crucificação. Agora eu digo, estes dois eventos são importantes. Sem o nascimento não poderia ter a crucificação. E sem ter crucificação, lógico, não podia ter a ressurreição. Agora, cada pessoa que vive nasceu, mas só um nasceu de uma virgem. Cada pessoa morrerá, mas só um morreu por todos e para todos. Um sacrifício voluntário, único e todo suficiente. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, nem o nascimento de Cristo e nem a crucificação teria importância. Sei que alguns estão pensando que eu me tornei um herege, mas antes de me julgar, vamos ver o que a Bíblia diz sobre este assunto, a importância da ressurreição de Jesus Cristo. Mas antes de entrar no assunto, eu acho que é necessário saber o motivo que o apóstolo Paulo está tratando este assunto. Agora, tem pelo menos dois problemas apresentados neste capítulo. Primeiro, em verso 12, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição. Aparentemente, algumas pessoas na igreja estavam dizendo que a ressurreição não existe. Segundo problema, encontramos em versos 25 e 26, pelo menos uma pessoa dentro da igreja, e Paulo o chama de insensato, diz como da ressurreição. Verso 26 diz, como ressuscitarão os mortos? E como que, aliás, e com que corpo virão? Agora, vou responder estas perguntas numa lição futura, mas quero que nós enfatizamos hoje a importância da ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você pode perguntar, qual a grande importância da ressurreição? Não é mesmo o que importa a morte e a crucificação de Cristo? Paulo começa a responder nos versos 12 e 13. Ora,
se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentro de vós, a igreja em Corinto, como dizem dentre vós que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Agora, vamos pensar em 2 ou 3 coisas aqui. Primeiro, se Cristo não ressuscitou, qual é o grande problema? Dentro disso aqui, se Cristo não ressuscitou, isto implica que ele não morreu por nós. Se Cristo não ressuscitou, isto parece para alguns que ele é um mentiroso. E nós sabemos que isto não é verdade. Sabemos que Cristo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se uma mentirinha sair de sua boca, então ele não pode ser a verdade. Cristo provou e prova que ele não é mentiroso. Ele mostrou, profetizou e cumpriu sua profecia que ele iria ressuscitar dos mortos. Em Mateus, capítulo 16, verso 21, Jesus Cristo disse aos apóstolos: desde então, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que se fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Em João, capítulo 10, versos 17 a 18, encontramos as seguintes palavras: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém má tira de mim, mas eu de mim mesmo o dou. Tenho poder para a dar e tenho poder para retomá-la. Cristo profetizou também que ele iria ressuscitar tantos os salvos quanto aos descrentes. Os salvos para a vida eterna e os descrentes para a perdição. Em João capítulo 5, verso 28 e 29, temos essas palavras: não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo. Se ele não cumpriu ou não pôde cumprir a sua palavra em relação à sua própria ressurreição, como pode cumprir as suas promessas em nós? Se Cristo não ressuscitou dos mortos, o apóstolo Paulo provou, isto implica que Jesus Cristo não é Deus. Agora, óbvio, se Cristo mentiu, ele não pode ser Deus, porque Tito capítulo 1, verso 2 diz: na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Se Cristo é mentiroso, e de novo tenho que enfatizar para alguns, Cristo não é mentiroso, mas se a ressurreição não aconteceu, ele é. Agora, se Cristo não ressuscitou, ele não pode ser o nosso Salvador, pois se tornou pecador tanto quanto a nós. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19, temos estas palavras: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Porque por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha,
o precioso sangue de Jesus Cristo. Se Jesus não é Deus, tem que admitir que ele é o maior impostor de todos os séculos, o que definitivamente declaramos impossível. Jesus é Deus, ele não é mentiroso, ele prometeu, profetizou e cumpriu. Agora, podemos declarar com ter toda certeza, pela história geral, pelo testemunho de milhões e milhões de batistas que morreram como mártires, banhados em seu próprio sangue. Podemos testemunhar com eles que Jesus Cristo ressuscitou. Podemos declarar mais firme ainda, pela preciosa palavra infalível de Deus, que Jesus Cristo não é mentiroso. Ele é o Deus verdadeiro e, portanto, ele não somente morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, a tumba sendo selado ainda escura na madrugada da quinta-feira. E 3 dias e 3 noites depois, como ele também profetizou, no primeiro e principal dia da semana, o mesmo horário que a tumba foi selada, a pedra foi retirada daquela tumba, fazendo com que o mundo inteiro possa testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo. Cristo não estava mais deitado naqueles trapos fúnebres, mas vivo, em pé, andando, conversando, convencendo aos seus apóstolos atônitos pela sua presença naquele cenáculo, aquela tarde, mesmo com as portas travadas. Jesus Cristo entrou. Sabe por quê? Cristo ressuscitou. Agora, se Cristo não ressuscitou, o apóstolo Paulo disse, a nossa pregação é vã. Uma pregação de salvação baseada na crucificação se tornaria num dos mais falsos atos teátricos que já existiu. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo diz, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que se percam, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Uma pregação da ressurreição seria pior do que pregar numa morte, uma crucificação, que não aconteceu. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, temos estas palavras. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Os pregadores, se Cristo não ressuscitou, nós seríamos os maiores mentirosos e enganadores. O apóstolo Paulo disse em verso 15, e assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. A nossa pregação não seria somente o engano, como sendo inútil. Os nossos próprios discípulos seriam decepcionados e, quando falaram, seriam falsas testemunhas também. Se Jesus Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Já lemos verso 14, mas verso 17 diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, como Jesus Cristo prometeu, como foi profetizado no Velho Testamento, se Cristo não
ressuscitou dos mortos, ainda estamos em nossos pecados. E aqueles que morreram em Cristo pereceram e estão no inferno. 1 Coríntios capítulo 15, verso 18 diz: e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Deixa-me ler de novo, deixa-me falar de novo. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se verdadeiramente a ressurreição de Jesus Cristo não aconteceu. O verso 19 diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, se só temos esperança, fé, gozo, paz e alegria, se só temos o pensamento de sermos justificados, santificados e teremos um lar no céu para a eternidade, se Cristo não ressuscitou, somos os mais miseráveis do mundo. Vivemos enganando e enganados. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19 diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas eu dou graças a Deus, estou aqui para testemunhar, para testificar do que Jesus Cristo fez em mim. E através de sua morte, sepultamento e ressurreição, eu tenho verdadeiro gozo e alegria e vida eterna. Sabe por quê? Porque Cristo ressuscitou. Agora, outro pensamento que Paulo nos passa neste contexto: se Cristo não ressuscitou, o evangelismo perdeu o seu valor. Nós temos que entender que, mesmo antes da crucificação, antes do sepultamento, antes da ressurreição de Jesus Cristo, Cristo já estava usando a sua ressurreição no evangelismo. Se lembra o contexto em Mateus capítulo 12, quando ele fala sobre Jonas? Veja o que ele diz àqueles judeus religiosos. Como Jonas estava 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui Jesus falando: quem é mais do que Jonas? Ele estava apontando para a sua ressurreição. Ele estava falando com aqueles religiosos perdidos no caminho para o inferno. Vocês vão me matar. Vocês vão pensar que acabou comigo. Os 3 dias e 3 noites depois, ressuscitarei e nós vamos transformar o mundo. Pedro também usou a ressurreição no seu evangelismo e pregação. Em Atos capítulo 2, verso 24, ele diz: o qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Jesus Cristo ressuscitou. E Paulo muitas vezes se referiu à ressurreição de Jesus Cristo. Quero citar só em Atos capítulo 16, naqueles versos 19 a 28, quando ele está falando com os reis, ele disse, em verso 22 e 23, mas alcançando o socorro de Deus,
ainda até ao dia de hoje permaneço, dando testemunho tanto a pequenos quanto a grandes, não dizendo nada mais do que é o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Os apóstolos não somente pregaram sobre a crucificação, o sepultamento e a ressurreição, também exigiram para salvação, exigiram crença na morte, sepultamento e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Atos capítulo 3, temos em Atos capítulo 2, pregação de Pedro, Atos capítulo 2 e Atos capítulo 3. E nós encontramos naquele contexto de versos 13 a 19, em verso 15, Pedro disse: e matastes o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer, a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas haviam anunciado, que o Cristo havia de aparecer. Também ressuscitar. Paulo disse que a crença na ressurreição é necessário para salvação. Se lembra o contexto todo de Romanos capítulo 12, aliás, capítulo 10, verso 8, 9 e 10. Em verso 12, se lembra das palavras, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, não dos desmaiados, não daqueles que estavam dormindo fracos, mas dentre dos mortos serás salvos. Agora, eu quero declarar hoje, Cristo ressuscitou. Eu quero ler aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Vai seguindo a leitura em verso 20 a 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Que palavras santas e sagradas! Mas Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Portanto, com toda alegria, esperança, gozo, nós pregamos e queremos compartilhar com todos. Cristo é Deus. Cristo é o nosso Salvador. Os verdadeiros crentes são salvos para a eternidade através do Cristo crucificado, sepultado e ressurreto.
Cristo vive. E os que estão em Cristo, isto quer dizer aqueles que se arrependeram de seus pecados e se entregaram a Cristo de todo o seu coração, são salvos. E para sempre serão, nunca desfalecerão, nunca vão cair fora, são salvos não por eles mesmos, mas pelo Cristo que foi crucificado e foi ressurreto. Jesus Cristo ressurgiu. Agora, você pode ter a mesma certeza que eu tenho hoje de estar no céu com Jesus Cristo após a morte física. Como? Nossa esperança está em Cristo, o Cristo vivo, verdadeiro e o único caminho ao céu. Hoje é fácil dizer que Cristo morreu e ressuscitou, mas imagine, se puder, a dificuldade no primeiro século. Era mais que um absurdo. Era quase uma aberração alegar que um carpinteiro pobre da Galileia se declarou Deus, foi crucificado como um dos piores criminosos da época e ressuscitou. É fácil para nós hoje, porque nós temos a palavra e nós temos 2000 anos de testemunho. Agora, mas esta fé, ou crença em Cristo crucificado e ressurreto, foi uma das exigências, como também admitir que você é culpado da morte de Jesus Cristo. Foi uma das exigências e, portanto, uma das exigências para a salvação é se arrepender. A crença na ressurreição faz parte da minha salvação e faz parte do meu evangelismo pessoal. Se você não crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, sua fé é morta. Sua salvação, em aspas, é morta. Sua fé não presta. Agora, você precisa se entregar a Jesus Cristo, crendo na morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senão, continuará no caminho para o lago de fogo para sempre, para a eternidade. Agora pense, terminando esta lição para hoje. Um Cristo morto não faz dano a ninguém. O Cristo morto não julga a ninguém. O Cristo morto também não salva ninguém. Mas o Cristo ressurreto é o santo e justo juiz. Ele salva o arrependido e ele exige a morte do pecador. Você é salvo verdadeiramente em Jesus Cristo, graças a Deus. Se você não é um salvo, se rende aos pés, arrependido, crendo em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, crucificado, sepultado, e 3 dias e 3 noites depois, ressuscitou. 40 dias depois, ele voltou para o céu e está sentado à destra de Deus Pai, esperando você aceitá-lo como seu Salvador. Deus abençoe a todos. Pastor Deus, mais uma vez, muito obrigado por esta oportunidade.